Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre IPS, ou seja, o Sistema de Prevenção à Intrusão. E hoje a gente vai conhecer um dos principais e mais importantes sistemas de segurança de uma companhia, tá bom? Então vamos pro vídeo, acompanha e é nóis, tamo junto! Como de costume, vamos começar um pouquinho com a teoria do IPS e ver o que o fabricante traz para a gente, tá? Eu estou aqui no site do docs.fortinet.com e eu queria convidar vocês aí para a gente ler sobre a prevenção de intrusão, que é o IPS, né? O sistema de prevenção de intrusão, IPS, detecta ataques de rede e evita que ameaças comprometam a rede, incluindo dispositivos protegidos. Ou seja, ele detecta ataques de rede, beleza. O IPS pode estar na forma de um dispositivo independente ou parte do conjunto de recursos de um firewall de próxima geração, como o FortiGate. Ou seja, existem equipamentos que são independentes só para fazer IPS, mas o FortiGate conta com um sistema dentro dele, tá bom? O IPS utiliza assinaturas, decodificadores de protocolo, heurísticas ou monitoramento comportamental, inteligência de ameaças, como FortiGuard Labs, e detecção avançada de ameaças para evitar a exploração de ameaças de dia zero, conhecidas e desconhecidas. Então, ele tem ali várias inteligências, né, várias formas de identificar ali um vírus, beleza? E vamos continuar aqui. O FortiGate IPS é até capaz de realizar uma inspeção profunda de pacotes para escanear cargas úteis criptografadas, a fim de detectar e evitar a ameaça de invasores. Beleza? Vamos seguir aqui. Redes e dispositivos são frequentemente explorados através de vulnerabilidades. As vulnerabilidades de software são desses exemplos em que um bug ou fraqueza inerente no código fornece aos invasores a oportunidade de obter acesso ao software. Vulnerabilidades mais graves permitem acesso não autorizado, perda de dados e execução de código malicioso. A exploração dessas vulnerabilidades pode causar danos à máquina e infectar outras pessoas. Embora a melhor solução seja corrigir vulnerabilidades assim que os patches estiverem disponíveis, as assinaturas IPS oferecem uma solução para detectar e bloquear a exploração de muitas vulnerabilidades antes que elas entrem na rede. Então vamos explicar aqui um pouquinho sobre esse parágrafo, tá? Para quem ainda não trabalha com segurança, o que acontece? Softwares muitas vezes têm vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades não são corrigidas de um dia para o outro. É difícil em uma empresa você conseguir manter todos os softwares atualizados. E por isso a gente tem o IPS, né? Enquanto a gente, por exemplo, não consegue fazer uma correção imediata, a gente pode configurar ali um IPS para que o pacote seja analisado, verificando se estão tentando explorar uma vulnerabilidade, beleza? Vamos descer mais um pouquinho aqui e falar sobre as assinaturas de IPS, tá? A solução da Fortinet combina inteligência de ameaças, líder do setor do FortiGuard Labs, com o FortiGate Next Generation Firewall, para identificar as ameaças mais recentes e evitar que elas entrem na sua rede. As assinaturas de IPS são um desses métodos para fornecer a proteção mais recente. O FortiGuard Labs usa IA e aprendizado de máquina, ML, para analisar bilhões de eventos todos os dias. A equipe de pesquisa da FortiGuard Labs também realiza proativamente pesquisas de ameaças para descobrir novas vulnerabilidades e exploração, e produz assinaturas para identificar tais ameaças. Essas assinaturas IPS são entregues a cada FortiGate diariamente, para que o mecanismo IPS esteja equipado com os bancos de dados mais recentes para corresponder às ameaças mais recentes, tá bom? Então, basicamente, aqui nesse parágrafo está falando que o FortiGate baixa um banco de dados com todas as ameaças conhecidas. Então, ele pode fazer a análise dos pacotes baseado nesse banco de dados, tá bom? Vamos dar a última parte aqui da teoria, pessoal, e falar aqui um pouco sobre os sensores IPS, tá? Um sensor IPS é uma coleção de assinaturas e filtros IPS que definem o escopo do que o mecanismo IPS digitalizará quando o sensor IPS for aplicado. Ou seja, é uma coletânea, né, uma coleção de assinaturas e filtros. Então, o sensor é uma coleção de assinaturas e filtros. Um sensor IPS pode ter vários conjuntos de assinaturas e ou filtros.
Um conjunto de assinaturas IPS consiste em assinaturas selecionadas manualmente, enquanto um conjunto de filtros IPS consiste em filtros baseado em atributos de assinatura como destino, gravidade, protocolo, sistema operacional e aplicativo, tá bom? Então, um conjunto de assinatura é feito manualmente e um conjunto de filtro são filtros baseados em assinatura, destino, gravidade, protocolo, sistema operacional e etc. Tá? Cada assinatura tem atributos pré-definidos e uma ação, como bloquear, permitir, monitorar, quarentenar e redefinir. Também é possível criar as assinaturas IPS personalizadas para aplicar a um sensor IPS. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a parte mais teórica, a parte mais chatinha aqui. Vamos lá para a parte prática, que eu quero te mostrar uma coisa, fechou? Então, vamos para a prática, pessoal. Estou conectado no meu FortiGate. Eu vou vir aqui em Security Profile, Intrusion Prevention. E a gente já tem aqui de cara alguns perfis já configurados. Eles são padrões em todos os FortiGates, vão vir com esses perfis, tá? Então, vamos dar uma passada breve aqui por eles. A gente tem o All Default, significa que todas as assinaturas vão ter a ação default, tá bom? A gente tem o All Default Pass, então todas as assinaturas vão passar e a ação aqui é um monitor. Significa que vão passar, porém vai gerar um log lá para o FortiGate. A gente tem um default, que a gente basicamente tem no nosso filtro tudo que for médio, alto e crítico vai tomar ação default, tá bom? A gente tem a alta segurança, que bloqueia os críticos, high, medium e algumas severidades mais leves. A gente tem a proteção de um cliente, então, por exemplo, máquinas hospedadas na sua rede. A gente tem a proteção de servidores de e-mail. A gente tem as proteções de servidor HTTP e o padrão Wi-Fi, tá bom? Vamos então para a parte mais legal aqui, que é criar o nosso sensor de IPS. Então vou create new e eu vou criar um sensor. Lembrando que um sensor ele é composto de assinaturas e filtros, tá bom? Então vou dar um nome aqui para ele, XPTO, e um comentário. O comentário sempre deve ser visto com bons olhos, tá, pessoal? A gente tem que utilizar ele a nosso favor para a gente conseguir melhor administrar o FortiGate. Então eu vou colocar aqui protecão do servidor web XPTO, beleza? Agora a gente vai para a parte mais interessante, que é as assinaturas e os filtros, tá bom? Então vou dar um create new e abre uma nova página aqui pra gente. Deixa eu colocar minha câmera no outro lado para ficar melhor a visualização. Então nós temos aqui alguns tipos de assinatura. Quais seriam? Os filtros e as assinaturas. Você pode ver que quando eu clico em filtro, ele muda, e quando eu clico em assinatura, muda, tá bom? O filtro significa que eu posso filtrar por cliente, servidor, quais são as severidades das assinaturas, né? Enquanto nas assinaturas eu tenho que selecionar uma assinatura por uma assinatura, beleza? Geralmente a gente vê mais os filtros, né? Eu acredito que seja melhor porque a gente já consegue envolver, por exemplo, todos todas as vulnerabilidades que envolvem Telnet, todas as vulnerabilidades que envolvem SNMP. Eu acho que é mais fácil aqui para criação. As assinaturas é mais para quando você tem um CVE ali mais específico, beleza? Então a gente tem aqui uma ação. Se a gente clicar em ação, a gente vai ver que abre um novo painelzinho. A primeira é permitir, normal, então se estiver dentro daquele filtro ali, vai passar, não tem problema. A gente tem aqui o monitor, que significa que a comunicação vai passar, porém vai registrar um log no FortiGate. A gente tem a ação de bloquear, uma ação de resetar a comunicação, ação default. A ação default é a que já está na própria assinatura. Então, por exemplo, essa primeira assinatura aqui, a comunicação vai bloquear. E a segunda assinatura, a ação é de passar, beleza? Essa que é a ação default aqui do nosso filtro.
E a gente tem a opção de quarentenar. Quarentenar aquele determinado host, beleza? Então a gente tem a opção aqui de gerar um log ou não. Geralmente eu deixo habilitado. E o status, se ela vai estar habilitado, desabilitado ou vai ser o default. Combinado? Por padrão, vamos deixar habilitado aqui e vamos fazer um filtro. A gente quer proteger um servidor. Então, pode ver que ele já selecionou aqui 3.685 assinaturas. Eu quero tudo que seja crítico. Então, ele diminuiu ali ó, nossas assinaturas, tá vendo? Eu quero tudo que seja alto, tudo que seja médio, tudo que seja mínimo, baixo, na verdade, né? E tudo que seja mínimo. Eu posso colocar aqui que eu quero proteção de HTTP, HTTPS e ICMP. Você pode ver que ele vai mudando ali, né, pessoal, a quantidade de filtros selecionados, tá bom? Vou descer aqui, mais nenhum protocolo. Eu quero proteger o Windows Server. E a aplicação aqui, eu quero proteger o IIS, beleza? Então pode ver ali que ele protegeu, ele criou, né, um filtro com 166 assinaturas, beleza? Se eu tirar, por exemplo, o IIS, ele vai deixar muito mais assinaturas conhecidas. Vamos deixar desse jeito, vou dar um close, vou dar um OK. E vou dar um OK. Agora a gente tem aqui o nosso perfil de segurança habilitado. Outra coisa interessante que a gente pode fazer aqui no sensor do IPS é combinar os filtros e também as assinaturas, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e criar um filtro de cliente que seja Windows e que seja severidade crítica, beleza? Então, eu vou dar um OK aqui. E beleza, eu estou com esse filtro habilitado, mas eu posso também vir aqui e adicionar uma assinatura, né? Então vamos supor que eu queira filtrar aqui tudo que seja ICMP. E vamos supor que no filtro que a gente fez não estava lá. E aí eu posso clicar aqui, ó, adicionar todos os resultados e ele vai ser encaminhado para dentro do nosso sensor, tá vendo? Então todas aquelas assinaturas estão dentro do nosso sensor e também o filtro que a gente havia criado, beleza? Eu comentei no começo do vídeo que o IPS fica armazenado dentro do FortiGate, nem um banco de dados, né? Se a gente vir aqui em IPS Signatures, a gente consegue ver tudo que está dentro desse banco de dados. Então são 5.864 assinaturas, né? A gente pode ver aqui todos os tipos de sistema operacionais, se é o cliente servidor e tudo mais. Como é que a gente faz para consultar se a gente está com a versão mais recente ou não? A gente vai vir aqui em System, FortiGuard, Intrusion Prevention. A gente tem aqui então as versões do nosso IPS. A engenharia do IPS aqui está atualizado nessa versão 7.00357, beleza? Então, esse foi o vídeo sobre o IPS, tá, pessoal? Espero que tenha colaborado aí para o seu aprendizado. Não consegui fazer nenhuma demonstração aqui de um pacote sendo bloqueado, por mais que eu tenha tentado. Felizmente não consegui trazer aí para vocês, mas quem sabe numa próxima com um firewall realmente real, né? Ao invés de um firewall virtualizado, com uma licença e tudo mais. Mas espero que possa ter clareado um pouco para vocês. Espero ter contribuído. Tamo junto, até a próxima e é nóis.